Olá, seja bem-vindo ao canal Química Simulada. Sou Alex, professor e estudante de doutorado em Química da UFRPE e acompanhante da série Fox Máquina, da Amazon, que por sinal recomendo. Trago nesse vídeo questões do SSA3 que auxiliam você para o vestibular. Dê o joinha e se inscreva no canal. Então, pessoal, eu selecionei a prova de 2022, questão 15, onde ela define: analgésicos são compostos administrados a pacientes visando diminuir a sensação de dor. No entanto, como toda medicação, deve ser prescrito por médicos, haja vista que pode ser observado alguns problemas como alergia ou causar dependência. Ana Maria, Luiz Antônio, Manuel, Priscila e Roberto são pacientes do mesmo médico, que prescreveu analgésicos diferentes para cada um deles. Abaixo, segue informações acerca dos analgésicos prescritos e suas estruturas químicas. Aí aqui define qual seriam as características das estruturas químicas para cada paciente, as estruturas químicas e as alternativas. Vale ressaltar que eles querem que as alternativas estão descritas nessa ordem aqui de paciente. Deve ter cuidado nisso. Como já está definida a ordem, vamos realizar a questão, resolver ela pela essa ordem. Começando com Ana Maria. Ana Maria, ela é descrita que o analgésico é uma mistura racêmica de uma amina terciária. O que seria uma amina, né? A amina, ela é um grupo funcional de compostos orgânicos que assemelha bastante com outro composto orgânico isolado, que é a amônia, que é um nitrogênio ligado a 3 hidrogênios, que tem uma geometria que se define como piramidal. A amina, ela pode ser relacionada com a amônia pelo simples fato de que ela é muito semelhante, e se você retirar apenas um hidrogênio e adicionar um carbono ou uma cadeia carbônica nesse nitrogênio, você já forma um grupo amina. Esse grupo amina, ele pode ser substituído, esse nitrogênio pode ser substituído, esses 3 hidrogênios, por cadeias orgânicas. Não é à toa que existem aminas primárias, que só tem uma cadeia carbônica, as secundárias, que tem 2 cadeias carbônicas, e a terciária, que tem 3 cadeias carbônicas, tá certo? E o que seria a ramificação? A gente sabe que os compostos, no caso, eles são formados pelos elementos, e esses elementos, cada um tem sua característica de ligação química. No caso do carbono, a gente sabe que ele, por definição, realiza 4 ligações, por ser tetravalente. E essa tetravalência do carbono realiza essas ligações em diferentes orientações, mas respeitando a sua geometria. A geometria do carbono, ele é definida a partir de sua hibridização, que é sp3, sp2 e sp. Aí tem um estudo à parte para definir como seria a sua orientação ou sua geometria de acordo com a hibridização. Mas a princípio, quando é sp3, ele é um tetraedro. Dessa maneira, no caso, se a gente tem um composto como esse aqui, o ciclobutano, que é esse preto aqui, esse de preto é o ciclobutano, e 2 carbonos desse ciclobutano, que no caso é esses de roxo, fazem ligação com bromo. Pelo fato do ciclobutano ser uma cadeia orgânica fechada, ela permite que esses carbonos, que estão com cores diferentes, eles podem trazer orientações nessa molécula, tanto para cima ou para baixo, porque o ciclobutano é como se fosse uma folha de papel no plano, um plano. Então é quando eu botasse o bromo, essa ligação do carbono fosse por cima ou abaixo do papel, entendeu? Quando está acima, você vê que é definido como um bromo por essa cor vermelhinha. Quando tá para baixo, eu coloquei essa cor azulzinha. Aí no caso, eu consigo definir diferentes orientações só para uma estrutura ciclobutano. Ou seja, eu vou definir 3 orientações possíveis para essa presença de 2 bromos ligados ao carbono, esses 2 carbonos. Isso se define como isomeria. 3 moléculas diferentes
que são diferentes devido à orientação no espaço. Ou seja, se eu coloco o bromo para cima e outro para baixo, eu tenho uma molécula. Se eu boto o bromo para baixo e outro para baixo, outra molécula, e dois para cima, outra molécula. São comportamentos, têm propriedades físico-químicas diferentes. Porém, quando eu não sei ou quando eu não consigo definir a orientação dessa estrutura no espaço, eu posso desenhar dessa maneira, como fosse várias ondas, tá vendo? E dessa forma eu não sei qual seria a configuração dessa estrutura, mas eu sei que ela é uma mistura, ou pode ser para cima ou para baixo para cima e assim por diante. Então, na questão da Ana Maria, ele fala que é uma amina terciária e uma mistura racêmica. Das estruturas que tem, as únicas que são aminas terciárias ou amina é o timandol e a morfina. Esse daqui, apesar de parecer uma amina, na orgânica, por ele estar ligado a um carbono com dupla ligação, esse nitrogênio aqui, ele não se define como amina, ele se chama enamina, é outro grupo funcional, tá certo? E esses nitrogênios ligados no outro se define como o grupo hidrazina, que não tem nada a ver com amina. Aí você pode falar, esse aqui deve ser uma amina, mas não é também. Devido a ele estar ligado a um carbono com dupla O, isso aqui chama amida. Entendeu? Esse aqui é enamida. Entendeu? E sobrando apenas o tramadol e a morfina. Na descrição do medicamento de Ana, ou Ana Maria, há uma estrutura racêmica. Entre a morfina e o tramadol, vemos que apenas o tramadol tem esses tracejados aqui, que não definem a posição ou orientação espacial. Logo, o fármaco de Ana Maria é o tramadol. Isso resulta em retirar 3 alternativas para encontrar a certa, que seria a letra A B e a D, sobrando apenas a C e a E. Sabendo disso, vamos ver qual seria a resolução para o de Luiz Antônio. O de Luiz Antônio é definido como que um produto reação de acilação do grupo fenol. Veja só, um grupo fenol de caráter ácido. Primeiro, na orgânica, qual é o grupo funcional que tem um caráter ácido? O que define um caráter ácido nos compostos orgânicos? Existe um grupo funcional que tem essa característica, que é os ácidos carboxílicos. E como a estrutura do ácido carboxílico é dupla O, carbono, OH, e aqui é a cadeia carbônica que depende da estrutura em si. Mas você vê que a princípio o que se definisse como ácido é a presença de ácido carboxílico. Das estruturas que sobram, tirando a tramadol, vemos que a morfina não tem, a dipirona não tem, o paracetamol não tem, sobrando apenas o AAS, que é o ácido acetil salicílico. Então, vemos isso aqui, ó. Mas lembrando que tem, além disso, ele fala que tem a acilação. A acilação é uma reação em que você adiciona um grupo acila, que basicamente é esse grupo aqui que eu vou desenhar, que está ligado a um átomo, onde esse átomo é um átomo qualquer, que é fácil de sair, e quando ele sai, entra outro átomo, que é o átomo do composto original, e que no caso ele fala que é o fenol. O fenol tem essa estrutura aqui, OH. Então ele
tira esse X e bota esse oxigênio, que é o que a gente vê aqui, ó, nessa parte. Entenderam? Então, temos a acilação, em que você tem esse grupo de azul que está ligado a um átomo bastante eletronegativo, e ele sai quando reage com outro composto, que no caso da questão é um fenol, que é esse que eu desenhei, que o acetil salicílico, ou seja, o precursor dele ou antes dele, tinha um OH aqui. Aí reagiu e formou o AS, que é o composto, o fármaco que foi prescrito para Antônio. Isso define a alternativa como correta, a letra C. Tudo bem? Se for continuar a questão, temos o que? Que o de Priscila tem um grupo amida em sua estrutura, e a solução aquosa saturada desse fármaco tem um pH ácido. Vemos que das estruturas que tem, a única que tem amida é essa. Então já consideramos que o dela é o paracetamol, já sendo a alternativa mais fácil comparada às demais, porque no caso dela você só deveria compreender o grupo funcional. Você poderia confundir com esse, que realmente se não tivesse esse nitrogênio aqui, ele seria uma amida, mas por ter esse nitrogênio ligado a ele, ele não é mais uma amida, ele é uma hidrazina ou até outro grupo. Então, no caso, o de Priscila seria o paracetamol, e por fim teria o de Manuel, que fala que tem álcool e éter, bem como 5 carbonos quirais em sua estrutura. Carbonos quirais são carbonos que têm ligações, as 4 ligações com átomos diferentes ou grupos diferentes. Aí no caso sobraria a dipirona e a morfina. Porém, como a gente já sabe a resposta, já é a letra C, se definisse só por essas três estruturas, tá certo? Mas por via das dúvidas, é a morfina, porque temos os álcools aqui, o éter aqui. O único que tem éter é esse, que é o tramadol, e já sabemos que é o de Ana Maria. Logo, já definiríamos a resposta da morfina para o Manuel. E o que resta, que é o dipirona sódica, para o Roberto. Tá certo? Espero que tenha gostado. Obrigado. Se inscreva.